Bom, novas aquisições, novas impressões, né? Impressões nos dois sentidos, né? No sentido de impressão, de sensação, né? Interpretação e impressão literalmente, né? Porque eu imprimo as capinhas e faço os próprios CDs. E dessa vez eu vou falar apenas de 5 CDs aqui, porque eu imprimi mais, eu fiz mais CDs, mas os outros CDs são Frank Zappa e Residents. E eu pretendo fazer vídeos especiais de Frank Zappa e um vídeo especial do Residents, assim como eu fiz do Pink Floyd e do Divine Comedy aqui no canal. Quando é discografia, assim, eu vou fazer vídeos paralelos. Mas eu imprimi mais, né? E vou falar desses 5 CDs aqui. E, bom, esse primeiro disco aqui é um disco de 1969, de um compositor japonês, o Toshi Ishiyanagi. Ele foi, por exemplo, o primeiro marido da Yoko Ono, ficou casado com ela de 1956 a 62. Ele nasceu em 1933 e foi aluno de John Cage. Ele estudou composição com o John Cage apenas. Na verdade, ele é um box, né, com várias figuras. Aí, como é apenas uma singela capinha de CD, eu tentei colocar todas essas figuras aqui, mas ficou muito pequeno, né? É riquíssimo, né, nesse aspecto aí de conteúdo artístico, né? E são 4 CDs, né? O material é de 1969. Esse daqui é o Anthology número 1. São 2 CDs, né? É duplo. É uma coletânea, né, de vários artistas do período de 1979 a 1981. E como é que eu descobri isso daqui? Bom, eu gosto muito de um disco de Bradford Red Light District, que eu já conhecia antes, chamado The New Order, né, que é um nome que é um disco que foi um disco polêmico, assim. Esse disco foi feito, em suma, para provocar o New Order, né, para debochar do New Order. Imagina, né, naquela época, em 1981, assim. Na capa do disco mesmo, né, como era um disco satírico, tinha várias menções a vários artistas, como se esses artistas tivessem de fato participado desse disco, mas não participaram, né. E isso causou uma revolta em, por exemplo, Genesis, Overreach. Não é a banda Genesis, não, é uma pessoa que se indignou e foi nas lojas e quebrou esses discos todos aí, né? Tem 2 músicas, que é o disco inteiro, né? 2 músicas de meia hora cada uma no CD2. Daí, ao invés de eu imprimir esse disco polêmico e tudo mais, eu preferi imprimir ele, que está dentro dessa coletânea, porque tem mais coisas, né? Ou seja, tem esse disco e mais coisas. Essas outras coisas, inclusive, a tão conceituada Nurse with Wound, né? Tem outras coisas aqui, White House, não conheço, mas eu ouvi esse disco que de fato é muito bom. E Come, né, que vem a ser talvez o projeto, né, o selo que organizou tudo isso daqui. Come Organization Archives. Essa daqui é a The Missing Links, uma banda muito boa dos anos 60, da metade dos anos 60. É uma banda australiana de rhythm and blues e protopunk e garage rock, pode-se dizer assim. É uma banda legítima de rock dos anos 60. E nesse disco aqui ele é muito interessante porque ele contém um elemento muito exótico para a época, talvez, que é uma psicodelia, né, imaginada, assim. Talvez eles tenham sido para a época um pouco à frente do seu tempo, né, ou até atemporais, considerando que esse tipo de psicodelia desse disco aqui é o tipo de psicodelia que apareceu anos depois, e não necessariamente a psicodelia que, digamos que ensaiava as primeiras manifestações no começo dos anos 60, na metade dos anos 60, enfim. E é muito interessante porque tem uma música ao contrário aqui. É um disco muito diferente de tudo
que rolava naquela época lá. E é um disco dançante, acima de tudo, né? E mod. Eu penso naqueles mods dançando nos anos 60, naqueles lugares esfumaçados com teto baixo e a música no talo. Mas esse disco aqui não é esse disco aqui. Calma, eu explico. A capa é desse disco aqui, a contracapa é desse disco aqui, a lista de músicas é desse disco aqui, mas, na verdade, ele é uma versão que foi lançada décadas depois, com todas as músicas do Missing Links, ou seja, Complete Collection, né? É esse disco aqui, que é o primeiro, mais tudo que eles gravaram. Singles, EPs e tudo mais. Ó, isso aqui é uma joia raríssima. Esse daqui é um disco de Bene Gesserit chamado Fashion is a Dirty Word. É um disco de 1987. E Bene Gesserit é um duo, né? Na verdade é um casal. Aí fica fácil, né? Aí é quase apelação, né? Assim. É um casal belga. E esse disco aqui é um disco que, digamos, seria um disco esquisito, mas ao mesmo tempo easy listening. Fácil e esquisito, né? É raro essa combinação, né? E para finalizar o vídeo, um peixe. Né? Um peixão segurando outro peixe, que está segurando outro peixe, que é a Debbie Harry, na época jovem dela, né? Gracinha. E bom, isso aqui, né, como diz aqui na capa, é uma seleção de músicas que eu fiz, que eu escolhi a partir da minha coleção, né? Então eu compilei tudo dentro desse CD aqui. Coube 14 músicas. Essa é a número 1. Provavelmente vai ter a 2, a 3. Aqui é complicado, né? Isso daqui eu não posso vender, né? Eu faço para as discotecagens presenciais mesmo, né? Quando tiver tudo liberado, espero que amanhã ou depois. Mas tem muita coisa boa aqui nesse CD. Por exemplo, La Stigmutanten. Roberto Cacciapaglia. Coisas mais extravagantes, como, por exemplo, Family of God. General Strike. Moral, que é uma banda maravilhosa. Jules Verne. Essas são as capinhas. Eu tive todo o cuidado para montar essa coletânea aqui. Eu provavelmente vou fazer um vídeo falando disso daqui. E é isso daí.